Você vai ouvir agora a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Jesus transforma minha família. Sexto dia. Lares fiéis ao Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis, se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa cultuaremos o Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué era alguém consciente dos perigos que ameaçavam a sua família. Já no final de sua vida, após inúmeras vitórias na conquista da terra prometida, observou o surgimento de uma segunda geração que manifestava uma relutância em servir ao Senhor. Infelizmente, a nação de Israel não havia dado a devida importância aos milagres realizados por Deus e estava dividida entre a obediência à palavra ou a se voltarem para o pecado através do culto aos falsos deuses. Diante do perigo espiritual, Josué assume o seu papel enquanto líder e desafia o povo a um compromisso com o Altíssimo, ao mesmo tempo em que afirma sua convicção pessoal e familiar de permanecer fiel ao Senhor. Independentemente da escolha dos seus contemporâneos, ele seguiria o propósito de ser leal a Deus e conduziria a sua família a uma vida íntegra diante do Senhor. Através de suas palavras, Josué nos deixa a preciosa lição de como devemos liderar nossos lares. Apesar das maldades presentes no mundo, precisamos conduzir nossas famílias a priorizar o relacionamento com Deus e a não se deixar enganar pela voz da maioria. Os projetos familiares devem ser cuidadosamente alinhados à vontade do Senhor, de modo que nossos lares encontrem plena satisfação em servir a Deus. Cada membro da família pode buscar o objetivo específico de viver para a glória de Cristo de maneira integral e significativa. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Jesus reafirmou a necessidade de cultivarmos uma consagração de vida de maneira que não tenhamos corações divididos. Nesse sentido, Cristo faz o seguinte alerta: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Corações divididos entre adorar ao Senhor e praticar o pecado sempre resultou em vidas governadas pelo erro, culpa e vergonha. Uma condição que não é agradável para nenhuma família. Lares fiéis estão alertas para os enganos promovidos pelo pecado, reconhecendo sabiamente os perigos desta geração. Se a atual sociedade segue caminhos perigosos, nós somos convocados por Cristo a firmar os nossos pés no solo seguro da Palavra de Deus. Em tempos maus, perseveremos em conduzir nossos familiares à fidelidade total ao Senhor. Em Deus, nossas famílias estão alicerçadas na rocha eterna. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 32. Em nosso sexto dia, oremos. Nosso Deus, nós renovamos o nosso pacto de servir ao Senhor em família, de confiar no Senhor, de sermos fiéis ao Senhor. Nos dê ânimo e nos ajude a prosseguir no privilégio de te adorar e te servir. E agora, crianças em oração. Você não é todo mundo. Você já ouviu isso dos seus pais? Normalmente nós ouvimos essa frase depois de falar alguma coisa que parece que todo mundo faz ou tem, menos a gente. A nossa primeira reação depois de ouvir que somos diferentes é ficar com muita raiva. Mas não ser igual a todo mundo nem sempre é uma coisa ruim. A Bíblia nos ensina que Josué e sua família escolheram não ser iguais a todos os que estavam em volta deles. Eles escolheram servir ao Senhor e adorar somente a Ele. Esse foi um grande exemplo para o povo e para nós também. Agora é nossa vez de ser exemplo para os nossos vizinhos e amigos. Vamos escolher servir e adorar somente a Jesus. Ore pedindo ao Senhor coragem para mostrar a todos sua escolha de amar e seguir a Jesus. Você acabou de ouvir a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Jesus transforma minha família.
Se deseja conhecer mais da campanha, acesse agora mesmo nosso site missõesnacionais.org.br/31 dias.